Olá pessoal, nós vamos abordar um pouquinho então sobre cinética química hoje, né? Então, analisando alguns fenômenos que acontecem no nosso cotidiano e que a gente tem o próprio processo de ferrugem, por exemplo, né? Ah, que é a oxidação do ferro, a explosão da pólvora, então ocorre em velocidade diferente. Então, um ocorre de forma lenta e outro ocorre de forma rápida, tá? E a cinética química estuda essa velocidade das reações. A primeira parte que a gente tem para estudar entre a velocidade das reações, né, é a chamada a velocidade média, velocidade de consumo, que é o quê? É como se fosse uma formulazinha de física, né? Ou seja, é a quantidade que tu tem a variação da quantidade entre o teu início e o fim e a variação do tempo, tá? É que nem como se fosse uma fórmula, por exemplo, de velocidade média da física, só que ele trabalha com distância e tempo. Então aqui, como estamos na química, não vou trabalhar com distância, e sim a quantidade do que a gente está utilizando numa reação. A melhor maneira de exemplificar isso é com uma atividade, com um exercício. Por exemplo, aqui, nessa tabela, o que a gente tem? Tá? Nós temos aqui x formando y e z. Tá? O que a gente tem nisso? Que o x está sendo utilizado. Por ele estar sendo utilizado, a quantidade dele vai diminuir. É justamente isso que está acontecendo aqui. Ó. Passando o tempo, tá? O x está diminuindo a quantidade. Por consequência, vai formar mais y e formar mais z. Então, aqui está querendo saber a variação da concentração de x em função do tempo. Ele quer saber só em relação a x. Quanto é que está variando o x por tempo? Então, primeira coisa a fazer, a gente vai pegar a parte de variação. Geralmente, a gente vai trabalhar o quê? Em minutos. Então, a gente tem que fazer a conversão para minutos. Tá? Uh, Ali tu quer saber entre 2 a 5 minutos. Todo mundo em minuto. Então, eu vou escolher, vou ter ali a parte de 2 a 5. Então, vai ser o quê? Vou ter 0,7 e 0,5 mol por litro, ou seja, a quantidade que eu tenho. Tá? Então essas vão ser as duas quantidades que eu vou trabalhar. Então o que eu vou fazer? É sempre o que? Final menos inicial. Tá? Eu fiquei com 0,4, comecei com 0,7. Tá? Então, o que vai acontecer? 0,4 menos 0,7, mesma coisa com o tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então é 5 menos 2. Então o que eu vou ter? Vou trabalhar então com 0,3 dividido por 3, que dá o quê? 0,1 mol por litro vezes minuto. Por que deu essa unidade? Porque é o seguinte, a quantidade que eu estava trabalhando em mol por litro não mudou. Embaixo é minuto, então só foi utilizado, só foi juntado, então, todas as unidades. Então quer dizer o quê? Eu uso 0,1 mol por litro a cada minuto. Então isso é a minha velocidade média. Agora aqui, se for nesse tipo de reação, considere a reação química assim equacionada. Então tem lá o 2N2O5, formando 4Na2 mais O2. Beleza. Sabendo que num certo intervalo de tempo a velocidade de consumo de N2O5 é 0,10 mol por litro. Determine, para o mesmo intervalo de tempo, a velocidade média de formação do NO2. Então, eu quero saber, na formação do NO2, qual é a velocidade média que é utilizada? Bem, em primeiro lugar, eu tenho que saber uma relação seguinte. Tá? Ele não me deu nenhum parâmetro, ok? Nenhum. Então, eu tenho que olhar a própria reação. Olhei lá a reação e vejo o seguinte. Quando eu utilizo 2N2O5, que está na fórmula ali, eu formo quantos NO2? Então, a quantidade de NO2 em relação ao meu N2O5 é o dobro, correto? Então, o quanto eu utilizar de N2O5, eu vou formar o dobro de NO2. Ou seja, a minha velocidade de formação da NO2 é o dobro do que eu estou usando. Tá? Então, tu pode pegar ali direto e já ter a resposta. Ou seja, a velocidade que eu estou utilizando ela é metade do que eu estou formando, ou seja, a minha formação é muito maior, é o dobro, tá? Então eu vou ter ali a relação, né? Então eu uso 2 mols, formo 4, tá? Se eu tenho 0,1, 0,10 mols, tá? Quanto eu vou ter? Então a gente pode formar essa relação, ok? Então a gente viu que a formação é o dobro do que eu estava utilizando. Agora eu quero saber em relação à formação do O2. Agora eu vou olhar quem? Eu vou olhar o meu N2O5 e meu O2.
Quanto está formando meu O2 em relação a N2O5? Bem, eu estou usando o 2 e estou formando 1. Então é metade da minha velocidade. Tá? Então agora mudou a relação. Eu vou usar o 2 do meu N2O5 e 1 do meu MOL. Então, montando a mesma relação, só que agora trocando, obviamente, as nossas substâncias trabalhadas, né? A gente vai ter que a nossa formação agora de velocidade média vai ser o quê? Metade da velocidade que eu tinha de consumo do meu N2O5. Então, isso só trabalhando com a estequiometria, trabalhando com a reação propriamente dita. Agora aqui, num determinado instante da reação abaixo, o H2 reage com velocidade de 0,075 mol por litro a cada segundo. Tá? Com que velocidade a amônia é formada? Então, o que a gente tem? A gente tem essa estequiometria da reação. Está dizendo que o H2 ele reage com velocidade de 0,075 mol por litro por segundo. Beleza? Beleza. E a amônia, com a velocidade que ela é formada, então o que a gente vai ter? A gente tem a relação dos mols. Então, a cada 3 mols que eu tenho de H2, eu formo 2 de NH3. Tranquilo. Mesma ideia de antes. Então, o que eu tenho? 0,075 por mol. E aqui eu tenho quanto? Uma velocidade que eu não sei, que eu vou determinar. Então, é só fazer aquela relação. Tá? E a gente faz isolando aqui tranquilamente. Beleza? Então, a gente faz aqui a nossa multiplicação. E depois dividimos. Então o V passa ali multiplicando, depois passa ali dividindo 3 e vice-versa, né? Multiplicamos então em relação, né? Em cruzinho, tá? Tá aí tranquilo? Agora, o que é importante a gente saber aqui nas concentrações, tá? Importante saber, que eu já falei para vocês antes, então, que o meu reagente, ele vai diminuir a sua concentração. O meu produto vai aumentar. Então, isso que a gente vai trabalhar em relação ao tempo, tá? O, o fato de um diminuir e o outro aumentar não quer dizer que eles serão consumidos na mesma velocidade. A gente já viu, vai depender da reação. Pode acontecer de ser? Sim, mas não é para toda a reação, isso não é uma resposta padrão. Tá? Então, a velocidade deles é diferente geralmente. Então, o que a gente vai ter, por exemplo? A gente tem, por exemplo, lá nosso reagente. E ele vai diminuindo em relação ao tempo. Isso é o que tem a formação da nossa curva. Tá? Então, por exemplo, ali, essa aqui foi, por exemplo, a formação do meu NH3. Tá? Agora, na formação do meu NO2, por exemplo, tá? Ele vai aumentando, obviamente, mas na velocidade menor, porque eu formo um NH2 a cada 2 NH3. Então, a velocidade dele é metade, tá? Que eu vou ter. Então, ali de formação. Da mesma forma, o meu H2. Meu H2, o que acontece? A cada 2 NH3 que eu uso 3 H2. Então, ele forma muito mais H2 do que quando utiliza NH3. Então, a formação dele vai ser bem superior, vai ser bem maior. Tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é a formação que é do meu reagente, que é o em vermelho que está sendo utilizado, então a quantidade dele está caindo. E os meus produtos, que são amarelos, tá? E a quantidade deles está aumentando, porque ele é produto sendo produzido. Tá? Isso é a ideia que eu quero. Então aqui, o que é esses tipos de gráficos que podem aparecer? Eu tenho primeiro, em relação ao meu reagente, é o tempo. O reagente está sendo utilizado, então a quantidade dele em relação ao tempo está diminuindo. O produto está sendo formado, então a quantidade dele em relação ao tempo está aumentando. A velocidade de uma reação. A velocidade de uma reação ela vai tender a diminuir sempre em relação ao tempo. Por quê? Porque tu começa com bastante reagente. E quando ele vai diminuir, ele vai sendo utilizado. Então tu vai ter menos reagente para reagir. Então quanto menos tu tiver, mais lenta a tua reação. Até o momento que tu tem tão pouco reagente ou nada que a reação para. Acaba a reação. Tá? Então, aqui que nós temos então, o que acontece com cada curva na reação. Agora aqui, aplicando essa parte da curva, tá? Então aqui nós temos
três, ah, três curvas, uma A, uma B e uma C. Qual melhor reação que representa? Em primeiro lugar, vamos analisar. Todos aqueles que estão subindo são o quê? Produto. Porque produto aumenta a quantidade. Tá? Então, meu A é produto. Quer dizer o quê? Que ele está do outro lado da seta, da ponta da seta. Meu B e meu C estão diminuindo a quantidade. Quer dizer que eles são o quê? São reagentes, que eles estão antes da seta. Antes da reação, eles são reagentes. Então, eu tenho que ter o quê? Meu B e meu C como reagente. Tá? Né? Só sabendo a posição, eu elimino A e a B. A e a B não pode ser. Tá? Então pode ser a C, a D ou a E. Agora vamos olhar melhor. O que acontece? A quantidade que eu vou utilizar, por exemplo, do meu B e do meu C estão iguais? Tá? Do meu B e do meu C estão iguais? Não. Meu B e meu C não estão iguais. Quer dizer o quê? Tá? Enquanto tu usa mais ou menos 0,5 do meu B, tu usa o quê? Tu usa bem mais do C. Então o coeficiente que vai estar no C tem que ser maior que o do B. Então tu usa mais C do que B. Então o coeficiente que vai estar aqui na frente tem que ser maior do que o do B. Então, como nós estamos trabalhando só com 1 ou 2 ali de coeficiente, então o C vai ser o quê? 2, porque eu estou utilizando o dobro que eu estou utilizando o B. Tá? Que no gráfico não fica tão bem desenhado, ok? Mas dá para te ter uma noção, porque como eu estou usando mais o C, então ele tem que ser um valor maior do que o meu B. Então o que acontece? Qual é que eu tenho aqui com o valor de C maior? Letra C. Tá? Então por quê? Porque meu A está como produto, porque a quantidade dele está aumentando. Meu B e meu C estão como reagente, as quantidades estão diminuindo. E o meu C, como eu estou utilizando mais, meu coeficiente tem que ser maior. Como só tinha coeficiente 1 e 2 ali, então só pode ser o 2. Então, letra C. Aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que está perguntando quem é o A, B e o C, e aqui está tendo uma reação química. Essa é a diferença. Então aqui, ó, tem toda aquela parte ali da reação química não balanceada. Tá? A partir da análise da figura assim, podemos afirmar que as curvas de A, B e C representam a variação temporal de concentrações de seguintes componentes respectivos reagentes. Ali foi dado não balanceada de propósito, tá? Por quê? Foi dado não balanceada para te poder resolver, ok? Então o que a gente tem? Aqui a gente tem a quantidade deles, beleza. O meu NH3, ele vai ser o cara que está diminuindo a quantidade, tá? Então, ele vai ser quem? Ele está sendo utilizado, então ele é meu C. Então ele é o último cara que eu tenho da fila. Depois, o que eu vou ter? Eu tenho entre meu A e meu B. Tá? Mas quem é quem? Como é que eu vou saber quem é quem? Daí tu pode fazer o teu balanceamento. Por exemplo, o seguinte. Aqui vai um 2 aqui na frente. Tá? Daí depois eu vou ter 3, 2, NH3. Tá? E aqui eu vou ter 6Hs, que bota um 3 aqui na frente. Então, a produção de H2 é muito maior do que o meu N2. Então, meu N2 é apenas 1, tá? Por quê? Porque eu fiz o balanceamento. Então, ele é o A. E o 3 que eu teria que colocar aqui na frente para fazer o balanceamento me diz respectivo que o H2 é o meu B, porque a produção dele é lá em cima. Então, o que eu vou ter? Meu A sendo N2, meu B sendo o H2 e meu C sendo o NH3. Tá? Então, por isso que eu sei. Então, fiz o balanceamento aqui rapidinho, tá? E daí eu determinei. Então, aqui ó, vai um 2 aqui na frente e um 3 aqui na frente do H2. Como somente esse aqui está como meu reagente diminuiu a quantidade, então só pode ser o C, esse aqui. E daí o que eu fiz? Analisando os coeficientes, que esse aqui estava como 1, esse aqui como 3, porque eu fiz o balanceamento. Tá? Então daí, esse aqui, 1 e 3, quem é que está sendo feito mais? É a B, curva B. Então só pode ser o H2. E o A sendo N2. Por isso que ficou nessa ordem. A, B e C. O A N2, B H2, C NH3.
Teoria das colisões. O que nós temos sobre a teoria das colisões? Literalmente o que a palavra diz. Teoria das colisões quer dizer o que? Batidas, choques, tá? Então, quanto mais se bater, a energia... Então, temos 3 fatores que vão definir uma reação química. Quanto se bate, a energia dessa batida e como a posição dessa batida. Então, são esses 3 fatores que são fundamentais. Tá? Tu tem que ter esses 3 fatores alinhados para te poder ter uma reação química, para te poder ter uma maior quantidade de reação química. Ou seja, o que significa? Tu tem lá, por exemplo, um H2 e um I2. Eles podem se bater. Eles se batendo, tá? Eles tendo energia suficiente, orientação adequada, ou seja, aquela parte de energia que eu falei, e a posição correta, a reação dá certo. Quer dizer que forma os meus produtos. Isso que acontece. Então, quando eu tenho aqui meu H2 junto com meu I2, aqui essa parte é a parte que tem mais energia, chamado complexo ativado, que é a parte onde eles estão com maior energia. Aqui que vai ocorrer ou não a reação. Se estiverem com energia e na posição correta, ocorre a tua reação. E o que é uma colisão não efetiva ou não produtiva? É quando eles se batem, daí ou a energia não é suficiente, tá? Ou a orientação não é adequada, ou seja, não estão na posição correta de bater. O que acontece? Eles voltam apenas. Então não ocorre a reação, eles continuam sendo H2 e I2. Tá? Se tu não tiver uma posição correta também, então ocorre a mesma coisa. Eles têm energia, mas não têm posição. O que vai acontecer? Volta também. Então eles têm que ter energia e posição correta. Tá? Então, isso aí. Então lembra, nós temos que ter o quê? Uma frequência, porque quanto mais se bater, maior a chance deles terem uma orientação correta, tá? E uma energia correta de bater. Então daí quanto mais baterem, maior a probabilidade. E como é que eu faço para fazer com que eles se batam mais? Em primeiro lugar, concentração. Tá? Ou seja, maior concentração dos reagentes, maior rapidez da reação. Menor concentração, menor rapidez. Como assim? Pega ônibus lotado, aquele bem lotadão, tipo 6 da tarde. Tá? Tem como tu não te bater com uma pessoa? Não, por quê? Porque a concentração de pessoas está muito elevada. Tá? Então, quanto menor a concentração, pega aquele ônibus lá, aquele primeiro ônibus da manhã. Ninguém, aquele lá, o das 4 e pouco. Tá 5 horas saindo. Então, tem ninguém. Então a chance de tu te bater é menor. Então isso que acontece, ó. Quanto menor a concentração, tu vai ter menos substâncias para bater. Quanto maior a concentração, tu vai ter mais colisões, tu vai ter mais substâncias. Então, tu aumentando o número de colisões, tu aumenta a chance de uma delas ser efetiva, dar certo. Pressão. A pressão, tu vai fazer o quê? Não vai aumentar a quantidade. Tu vai fazer o quê? Tu vai diminuir o espaço o espaço que elas têm. Imagina só que tu tem lá todo mundo, por exemplo, numa sala de aula, e tu coloca todo mundo no espaço equivalente a um banheiro, por exemplo. O que vai acontecer? Elas vão se bater. Porque mesmo tu não diminuindo a quantidade delas, ou aumentando a quantidade delas, não alterando a quantidade, tu tá alterando o quê? O espaço que elas têm. Então, obviamente, elas vão se bater mais. Tá? A própria ali, quando fala pressão, panela de pressão, o que isso tem a ver? Isso tem alguma relação? A panela de pressão, o que ela faz? Ela literalmente ela vai manter aquela pressão, fazendo com que a água que ferveria, por exemplo, a 100 graus, ela passa a ferver a 120 graus. Por quê? Porque tu mantém aquela pressão, então tu mantém as moléculas de água ali perto. Tá? Então todas elas fazendo com que elas não se tornem vapor facilmente. Que elas precisem de maior temperatura, maior calor para isso acontecer. O que é energia de ativação? É a energia para a reação começar, aquela energia que a gente estava falando, energia para a reação começar. Ela é chamada energia de ativação. Tá? Quer dizer o quê? Como é que tu mede, como é que tu sabe o que é essa energia de ativação? Essa energia de ativação, ela vai dos reagentes ao pico mais alto. Isso é energia de ativação. Tá? Por quê?
Aqui tu já começa com, por exemplo, a unidade está em quilocalorias. Tu começa com 10 quilocalorias. Tu sobe até 50, que é onde tua reação começou. Então, nesse pico aqui, a reação começou, que é aquele meu complexo ativado, tá? Aquele que eu mostrei. Onde todo mundo se bateu. Daí vai definir se a reação ocorre ou não. Se tu tem energia suficiente, se tu tá aqui, a reação ocorre. Quanto tu precisou para chegar nesse pico? Ah, tinha 10 até 50 foram 40. Então, tua energia de ativação é a energia dos reagentes até o pico mais alto que tem, o teu complexo ativado. Então, isso, energia de ativação, energia para a reação começar. Tá? Então, o que acontece? Se tu tiver uma energia de ativação menor, a tua reação vai ser mais rápida. Se ela for maior, a tua reação vai ser mais lenta. Por quê? Porque tu vai demorar para atingir aquela quantidade de energia. Quanto menor for ela, quanto menor for, o que acontece? Tu chega mais rápido. Então, por consequência, quanto menor a energia de ativação, mais rápido a tua reação. Tá? E aqui, um outro detalhe também. Vai mudar a energia total? Não. Porque olha aqui, minha reação começa aqui, termina aqui. A variação da minha entalpia é do 10 até 15. A energia de ativação é uma energia que ela é utilizada e depois tu vai perder uma parte dessa energia até tu chegar nos teus produtos. Por exemplo, outro fator então que influencia a rapidez da reação, tá? A temperatura. Por que a temperatura vai influenciar a reação? Porque é o seguinte, vai aumentar o número de batidas. Como assim? Porque tu vai acelerar aquelas moléculas. Então elas vão se bater mais. Então, tu pode fazer o quê? Tu pode diminuir o espaço que elas têm, que elas se batem mais. Tu pode aumentar a quantidade delas, que elas vão bater mais. Tu pode acelerar elas, que elas vão bater mais. Então, tu está alterando o quê? Tu está alterando a frequência das batidas. Outra parte que a gente viu com energia de ativação, tu altera o quê? A energia com que elas batem. Mas tem como tu alterar isso aí? Claro que tem. Mas primeiro vamos falar o seguinte. Outro fator também é a superfície de contato. Por que a superfície de contato? Porque quanto mais uma substância entrar em contato, tá, mais rápido vai ser a reação. Por exemplo, é o seguinte, imagina, por exemplo, você vai cozinhar, por exemplo, uh, um guisado e um bife, mesma quantidade dos dois. Quem que fica pronto mais rápido? O guisado. Por quê? Porque ele fica em contato com a superfície da panela bem mais. Já não. Por exemplo, o bife, tu tem que primeiro cozinhar a parte de fora e ele vai cozinhando por indução a parte de dentro. Então não são feitos, não ficam preparados no mesmo tempo, tá? Ou o próprio exemplo que a gente pode dar é daquele, por exemplo, daquele heno, né, que a gente tem, coloca lá o pozinho e o próprio comprimido efervescente. Se tu botar a mesma quantidade dos dois, tá? Tu vai ver o quê? Com que o pozinho ele fica pronto instantaneamente, praticamente. E já o comprimido ele tem que ser consumido toda a parte de fora dele a ser consumida a parte interna. Então isso muda a superfície de contato, tá? Quanto maior o contato tiver, mais rápido a tua reação. O que é o catalisador? Catalisador vai ser uma substância, um metal, algo que tu vai fazer o quê? Tu vai diminuir a energia de ativação. Então a função do catalisador é alterar a tua energia, aquela energia para a reação começar. Quanto menor a energia, mais rápido a tua reação. Então geralmente a presença de catalisador vai ser indicado aqui por um gráfico e duas curvas. Geralmente de cores diferentes, né? Por exemplo, aqui uma reação com catalisador, ó, pode ver que a energia é menor. E uma sem catalisador, qual é que é mais rápida? A com catalisador. Por quê? Porque ele pegou e diminuiu a energia. A característica do catalisador é ele não vai participar da reação mudando as substâncias. Ele vai fazer o quê? Isso vai diminuir a energia de ativação. Então quer dizer que tu pode pegar numa reação e retirar completamente o catalisador todinho, tá? Retirar ele porque ele não participou da reação. Então aqui, algumas perguntas. Então, vamos ver a velocidade de uma reação química depende do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo, sim, da energia cinética das moléculas envolvidas, da orientação das moléculas. Por que estão corretas? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Todas elas. Então,
Quanto mais tu bater, quanto mais for a tua energia cinética, a energia que tu tiver, e a posição. Então, tem os fatores que a gente tem ali, que a gente já trabalhou, para definir a velocidade de uma reação. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Olhando essa reação, esse diagrama. Tá? Aqui meu início, aqui meu final e aqui meu complexo ativado. É correto afirmar que esta reação possui respectivamente uma energia de ativação e uma variação na entalpia de, primeiro, energia de ativação. Complexo ativado está em 500, comecei com 200. Quanto é que eu fui para chegar aqui? Bem, eu fui de 200 até 500. Então, foi quanto? Eu fui 1, 2, 3. Andei 300. Então, a minha energia de ativação é 300. Tá? Porque a energia do meu reagente até o meu complexo ativado. Beleza. Então, é 300 minha energia de ativação. Ficar entre essa e essa. E quanto é minha variação de entalpia? A variação de entalpia agora tu esquece energia de ativação, porque só importa o início e o fim. Então, eu parti em 200 e terminei em 400. Foi quanto? 200 positivo, porque aumentou 200. Tá? Ó, energia, letra C. Tranquilo até aí? Agora aqui, no gráfico abaixo, o valor da energia de ativação da reação quando é realizada com catalisador. O que a gente tem? Os reagentes e produtos. Essa energia de ativação sem catalisador, ó, porque ela é maior. Então eu já sei que ela é sem catalisador porque ela é maior. Essa aqui é com catalisador porque ela é menor. Então eu quero, no gráfico abaixo, o valor da energia de ativação da reação realizada com catalisador. A energia de ativação é quanto? Tá? Então, no caso, o que vai acontecer? Tu vai ali a pensar, ó, então, a energia de ativação eu andei de 20 até 60. Então é quanto? 40. Tinha aqui o próprio 60 para confundir, mas tu lembra que a energia de ativação é até o pico, a energia dos reagentes é mais a do pico, tá? Então não é 60 direto aqui. É o que? No caso é 40. Foi o que tu deslocou dos meus reagentes até o teu complexo ativado aqui, tá? Se eu quiser saber, quanto é que a energia de ativação sem o catalisador? Tu é de 20 até 80, tá? Tranquilo? Agora aqui, considerando os fatores que alteram a rapidez das transformações químicas, podemos afirmar que a fruta apodrecerá mais rapidamente se estiver. Se o cara quer saber se a fruta apodrecerá mais rapidamente, então o que a gente vai ter? Eu tenho que ver como é que eu posso fazer para acelerar essa reação. Sem casca e em geladeira. Vamos ver. Em pedaços, opa, em pedaços já ganhou. Congelada, putz, congelada não. Congelada tu diminui, porque quanto menor a temperatura, mais lenta as partículas. Por consequência, mais lenta a tua reação demora mais. Por isso que a gente guarda os alimentos no refrigerador. Para quê? Para diminuir a velocidade das partículas, diminuir a reação e elas durarem mais. Por isso que se tu colocar um alimento exposto à temperatura ambiente ou mesmo ao sol, tu aumentar a temperatura dela, tu vai aumentar o quê? Tu vai aumentar a reação. Tá? Então por isso que diz que tu coloca no caso as frutas, verduras, carnes, o que for na geladeira. Para quê? Para que elas durem mais. Tá diminuindo, tá tirando energia delas. Tá? Inteira exposta ao sol. Opa, exposta ao sol tá tranquilo. Parte de inteira não muito. Em pedaços, opa, exposta ao sol. Perfeito, porque em pedaços tu tá aumentando a superfície de contato, que é um dos fatores. Exposta ao sol tá aumentando a temperatura. Tá? Então, esse aqui aumentou os dois fatores. Então, entre inteira e pedaços, o que acontece? Ela inteira é a mesma ideia da superfície de contato, lá do pozinho do heno e do comprimido. Tá? O mesmo do guisado da carne. O que acontece? Ela inteira é mais lenta, em pedaços, mais rápida. Tá? Então, para poder ser mais rapidamente, ela vai ser o quê? Em pedaços e exposta ao sol. Ela apodrece bem rápido. Agora aqui, o dióxido de nitrogênio, que é um meu NO2, reage com monóxido de carbono, que é o CO, formando óxido nítrico, que é o NO, e dióxido de carbono. Então aqui, ó, essa reação aqui que ele está me dizendo. Tá? Beleza. Agora só olhando essa reação. Vamos ver. A energia de ativação para a formação do óxido nítrico é de
132 kJ por mol. Vamos olhar. Meu reagente começa em menos 77. Menos 77. Tá? E vai até 55. Beleza? Então, quanto foi isso? Então, o que eu vou ter? Tá? Então, é meu início e meu final. Tá? Então, é final menos inicial. 55 menos 77, 132. Como assim? Simples. Tu tem que ir do menos 77 até 55. Tá? Então, tu vai do menos 77 até o zero. Foram 77 até aí, né? Porque daí eu cheguei no zero. E do zero até o 55. Então, eu andei 77 e depois mais 55. Daí dá os meus 132. Então, esse aqui tá certo. Tá? A formação do óxido nítrico. Tá? Óxido nítrico, a gente viu que é o NO. É um processo endotérmico. Vamos ver. Então, esse aqui, começo com NO2, meu NO, tá com energia menor, um processo endo, tá ganhando? Não, é exo, tá perdendo, olha só. A energia final dele, ó. Isso aqui tu esquece da parte de energia e ativação, porque para saber se minha reação é endo ou exo, só tu olhar do início e fim. Tu tem menos 77, terminou com menos 303. Isso aqui dá quanto? Tá? Então, no caso, o que aconteceu com a tua energia? Tu perdeu mais energia ainda. Então, processo exotérmico. O aumento da temperatura no sistema reacional, então tá pensando o seguinte, ó. Tá falando, se tu aumentar a temperatura, tá? Diminui a velocidade de formação do óxido nítrico, pois aumenta a energia de ativação. Em primeiro lugar, se tu aumentar a temperatura, vai fazer o quê? Em geralmente vai aumentar a velocidade da reação. E não tem nada a ver com a energia de ativação. A única coisa que altera a energia de ativação é o catalisador. Não é catalisador, esquece. Então a única correta que nós temos é a 1. O carvão é combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade, é na ordem de. Ou seja, o que a gente pode utilizar para que possa conseguir uma queima melhor? Tá? Então, o que a gente vai ter? Nós temos carvão em pedaços, carvão pulverizado, tá? Nós temos ar atmosférico, oxigênio puro, oxigênio líquido e a temperatura. Ou seja, como é que tem que estar o meu carvão? Bem, meu carvão tem que estar com maior superfície de contato possível. Tá? O meu ar atmosférico, qual é a diferença entre ar atmosférico, oxigênio puro e oxigênio líquido? Bem, o ar atmosférico ele contém mais ou menos uns 20% de oxigênio. Isso, por isso que ele quer falar disso. Oxigênio puro e oxigênio líquido. Tá? Então, o que a gente já sabe? Tem que ser quanto maior a temperatura possível, tá? E vamos ter que analisar no tipo de oxigênio que a gente vai trabalhar. Então ali a gente pode ver que é o que? Carvão pulverizado, tá? Porque vai aumentar a superfície de contato. Oxigênio puro, porque quanto maior a quantidade de oxigênio que tu tiver, maior vai ser a tua combustão, tá? E quanto maior a temperatura, maior também a tua combustão. O que não pode ser oxigênio líquido? O oxigênio líquido ele é a temperatura, ele é na forma líquida uma temperatura negativa, tá? Se eu não me engano, menos de 200 graus. Então, não pode ser. Daí tu podia ficar ali, ó, carvão pulverizado, ar atmosférico tem 20% de oxigênio, então não podia ser, tá? Então ficamos com oxigênio puro, carvão pulverizado e uma temperatura de 100 graus, que é que todos os fatores que a gente conseguiu, tá? Então, aqui, lei de velocidade ou lei cinética. Então, o que a gente tem? A gente tem uma lei de velocidade, que ela vai ser exposta o quê? Em geral, vai ter igual velocidade, igual uma constante, a concentração de A elevado a um x e um B elevado ao y. O que é esse x, esse meu y? Tá? São os coeficientes que a gente vai ter. Então, meu x é esse Azinho pequeno, meu y em geral é esse Bzinho pequeno.
tá? Os expoentes, então, x e y, vão te dar a ordem da reação. Então, tu vai analisar sempre em cada um. Por exemplo, em relação a A, eu vou ter que é o meu x. Em relação a B, eu vou ter que é o meu y. Tá? E para saber a ordem da reação total, eu tenho que somar os dois. Como assim? Olhando aqui as reações chamadas elementares, tá? A gente vai ter, por exemplo, nessa reação, eu vou levar em consideração somente os meus reagentes. Por que eu vou levar em consideração somente os meus reagentes? Tá? Então, aqui nos meus reagentes, por quê? Porque é onde acontecem as batidas. Produto é uma consequência das minhas batidas. Então, eu vou ter o quê? Concentração do meu NO elevado ao quadrado, porque é o meu coeficiente que eu tenho aqui, e a concentração do N2, e aqui eu não tenho um coeficiente. Tá? Quer dizer o quê? Que meu coeficiente é 1, que eu mantenho aqui. Então, essa seria a minha lei de velocidade, que leva em consideração somente os reagentes. Tá? Produto é consequência das batidas. Então, quanto mais, por exemplo, se aumentar meu reagente, aumenta a minha velocidade, por consequência. Tá? Então, é somente pela concentração e quantidade dos meus reagentes. Então, aqui, por exemplo, aplicando, eu tenho uma reação A mais 2B dando P, por exemplo. Se processa numa única etapa. Qual a velocidade dessa reação? Então, eu já está me dando K, já está me dando A e está me dando B. Então, o que está? Já tem meu K, meu A, meu B. Perfeito. Agora eu vou montar a lei. A lei vai ser o quê? Velocidade igual a constante. Isso é sempre igual. Concentração de quem? Quem é meu reagente ali? Meu reagente é o A e o B. O A não tem coeficiente na frente, então quer dizer que é 1. O B tem um 2, então quer dizer que é elevado ao quadrado. Então eu vou ter essa reação aqui. Beleza, agora é só substituir. No lugar do K eu boto 0,3. No lugar do A eu boto 2, no lugar do B eu boto 3. E é só resolver. Então olha só. E aqui é só resolver e ser feliz. Então fica 0,3 vezes 2 vezes 9. Por que 9? Porque é 3 ao quadrado. Tá? Isso aqui deu uma resposta de 5,4. Considere a seguinte reação química. N2 mais 2O2 dando 2NO2. Em que a velocidade da reação obedece à equação? Aqui ele está me dizendo que essa reação já está com essa lei. É essa lei aqui que ele vai obedecer. Beleza. Agora ele faz o seguinte, ó, se eu duplicar a concentração de mol por litro de gás nitrogênio, quer dizer o quê? Do N2. E triplicar de gás oxigênio, quer dizer do meu O2. O que vai acontecer com a velocidade da reação? Vamos fazer isso aí. Então, em primeiro lugar, eu tenho ali a velocidade da reação, ela que vai ser a base. Meu N eu não sei a quantidade, meu oxigênio também não sei a quantidade, mas eu sei que ele mandou eu duplicar o meu N e triplicar o meu O, tá? Vai acontecer o quê? Aqui foi colocado x e y só para ter uma base que eu não sei os valores, senão eles seriam substituídos, tá? Então agora eu vou duplicar meu N2 e triplicar meu O2. Meu N2 é meu x, né? Então eu vou duplicar ele. E meu O2 é meu y, então eu vou triplicar ele. Agora é só substituir ali na minha lei de velocidade. Então, substituindo ela, fica assim. Ah, mas como é que isso eu vou resolver? Agora a gente vai tirar dos parênteses. Vamos tirar aqueles coeficientes, aqueles números que estão ali na frente. Então, vamos, em primeiro lugar, de onde é que saiu esse 18? Simples, tá? 13 elevado ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Por que eu posso botar aqui na frente? Porque nós só temos multiplicação. Então, tanto faz a ordem que a gente vê. A gente pode ter o quê? 2 vezes x vezes 9 vezes y. Daí o que acontece? Tu junta os dois. Tu pode ficar 18 vezes tudo? Pode, porque é multiplicação, então tanto faz onde esteja. Tá? E tanto faz a ordem que tu é feita a multiplicação. Então, quantas vezes aumentou a tua velocidade? Porque olha só, nota que ele está exatamente igual à tua equação que a gente montou aqui. E quantas vezes fica multiplicada essa tua equação? 18 vezes. Então, por isso que no caso, essa aí ficou a nossa resposta, né? Agora esse aqui, o que acontece?
Esse aqui a gente não tem a lei de velocidade. E ela é experimentalmente. Quer dizer o quê? Que nem sempre vai seguir aquela maneira de fazer a lei de velocidade. Essa aqui é a maneira experimental. Eu quero saber quanto vai em relação, tá? Tu tem fórmula que tu pode fazer, ou tu tem. Eu prefiro fazer geralmente da maneira lógica, mas vou mostrar a maneira de fórmulas também, tá? Qual é a maneira lógica? Em primeiro lugar, nós temos que comparar um de cada vez, tá? Maneira lógica, por exemplo, é o seguinte: entre o A e o B. Eu não posso comparar os dois ao mesmo tempo, porque são dois fatores que vão ver. Eu estou vendo quem influencia mais. Por exemplo, se tu correr e pular corda, tu vai ficar mais cansado como? Ah, vamos testar correndo e pulando corda ao mesmo tempo. Não, eu tenho que fazer um, depois o outro. É justamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou primeiro analisar o meu B e depois meu A. Ah, mas eu quero analisar o A primeiro. Tanto faz. Só que qual é a ideia? Eu vou primeiro, então, manter fixo um e vou variar o outro. Então, o que acontece? Nesse aqui, ó, eu vou manter fixo o A, que é aqui que está acontecendo, e aqui está variando o B. O que está acontecendo com a quantidade B? Está indo de 0,05 para 0,10. O que aconteceu com a quantidade? Dobrou. Então ficou vezes 2. Dobrou. E o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está indo de 1,25 para 2,5. Quer dizer o quê? Dobrou. Então o que significa? Uh, significa que meu expoente, né, a minha relação da velocidade em relação a B é 1. Por quê? Porque o que aconteceu com o B aconteceu com a velocidade. Então foi a mesma coisa. Então dobrou o B, dobrou a velocidade. Então o B em relação a 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só para ter noção. Vou botar ela 1, 2, 3. Vou botar aqui como cálculo. Ah, mas por que deu esses 2,5 e tudo? Calma, essa é a relação que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui, ó, 2 pelo 1. Tá? Para ver a relação deles. Então aqui, olha só. 2,5 dividido por 1,5. Tá? Que daí dá os meus dois. Esse aqui, no caso, eu corto. E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter, olha só, que dobrou a minha quantidade em relação a... em relação, no caso, à velocidade. E o que aconteceu com o meu B? Ele dobrou também. Eu não sabia qual era, o que é que tinha de expoente lá, o B ou esse Y. Eu não sabia esse Y. Mas eu sabia o seguinte: o que aconteceu com a velocidade é o que vai me indicar o que aconteceu aqui. Então, se ele dobrou, o que eu tenho aqui? Ó? 2 elevado na quanto é 2? Na 1. Então, por isso que meu y é 1. Tá? Agora, vamos analisar o a. Eu gosto de analisar pela lógica, eu acho mais fácil. Então, o a eu tenho que variar o a. Então, tem que ter o 1 e o 3. Tá? Se eu tiver 1 e o 3, o b não varia. Então, perfeito. O que aconteceu com o a? O a duplicou minha quantidade. Então, ficou vezes 2. E o que aconteceu com a velocidade? Ficou vezes quanto? É só fazer 5 dividido por 1,25. Dá quanto? 4. Então ficou 4 vezes maior. Tá? Então um é 2 e o outro é 4. 4 é 2 elevado na quanto? 2 na 2. Então quer dizer o quê? Que meu A, o x dele é 2. Como assim? Ó, fica 5 dividido por 1,25. Isso aqui me deu a relação entre eles, que é meu 4. Tá? E ali o meu outro me deu minha relação, que é 2. Então quer dizer o quê? Esse aqui, o meu A, é 2 elevado na quanto? Um x. Mas quanto é esse x? Então a gente resolve, que nem aquela matemática. Tá? Quanto é que eu descubro o expoente x? Então aqui, ó, eu sei que meu x é 2 porque 2 elevado na quanto? Então eu tenho aqui ó, 2 ao quadrado, tá? Igual a 2 na x. Tu corta os dois, fica x igual a 2. Então eu tenho aqui que minha relação de velocidade é, agora no lugar do x é um 2, e no lugar do b é 1. Então eu vou ter isso aqui. O 1 não precisa aparecer, tá? Então essa pode ser só b. Que é qual a resposta? Essa aqui. Então isso aqui é a mesma coisa de fazer, mesma ideia, tá? Então aqui o que eu vou ter? Eu tenho minha quantidade, né, de A e de B. Eu tenho que primeiro analisar um, depois analisar o outro, tá? Então o que eu tenho aqui? Tenho aqui a minha reação, né? Não sei quanto é o x, não sei quanto é que é meu y, e vou fazer. Então,
eu tenho ali minhas duas reações, ó, 1, 2 e a 3. Então, eu vou fazer em relação a isso aqui. Eu vou manter o A fixo, né, porque eu escolhi 1 e a 2, então o A está fixo, eu estou variando só o B. De olho, eu posso saber o seguinte, que esse aqui, ele foi triplicado, tá? E a velocidade desse aqui, o que aconteceu? Ficou vezes 9. Por que vezes 9? Porque, ó, 0,63 dividido por 0,1 dá 3. 1,18 dividido por 0,2 dá 9. Então tem 1, 13 e 1, 9. Tá? Então eu tenho 3 desse cara aqui e 9 desse cara aqui. Quanto vai ser meu B? Bem, 9 não é 3 ao quadrado, tá? Então eu vou ter o quê? Que meu B vai ser o quê? Meu B vai ser 2, tá? Então ali o meu Y, perdão, do B vai ser 2. Então olha só, fiz ali a divisão dos dois e tudo. E tenho 9, né, em relação à velocidade e 3 em relação ao B. Então meu Y é 2, tá? E agora ali o outro. Agora eu vou analisar o A, tá? Para analisar o A, o B tem que ficar fixo. Então é 1 e o 3 que eu tenho que analisar. Então analisando aqui, eu vou ter, ó, de 0,42 para 0,84 dobrou. E de 0,2 para 0,4 dobrou. Então a relação deles é o quê? 2 e 2. Então é expoente 1. Então é 1. Expoente deles é 1. Então agora aqui, para afirmar, é uma reação elementar. Vamos ver aqui. Nós temos ali. Essa aqui é a nossa ordem de reação. A lei de velocidade é. Ficando correta a letra E. Então, nossa lei de velocidade, porque a gente substituiu aqui o Y por aqui e o X para cá. Esse aqui é um pequeno resuminho para vocês o que a gente viu de cinética química, tá? Então aqui tem tudo bem resumido.